Boa tarde, Boa viu? tarde. Um beijo pra você, boa semana também. Olha como a gente tá combinando hoje, Olha, amiga. adorei a nossa paleta. Que cor que é essa aqui? Que fala? Eu acho que é um rosa. Rosa. E esse é mais fúcsia. Pink, Valentina e rosa. Ah, isso. Antigamente Pink, era Valentina. rosa choque e esse era o quê? Tinha umas Não cores sei. diferentes, né, gente? Púrpura. Parece que é púrpura. É, púrpura. Vai mudando a cor, vai mudando a moda o nome. vai chegando assim e vai. É aquilo, né? A moda, ela é, como que é? Cíclica. É né? cíclica, é verdade. Por isso você não pode jogar fora a roupa que você gosta muito. Que saiu de moda, daqui a uns 5 anos ela volta de novo. Volta Guarda mesmo. lá no cantinho que dá tudo certo. Boa tarde, licença pra gente estar na sua casa, minha Boa amiga. tarde. Que delícia começar a semana, né? Muito gostoso. Segunda-feira com assuntos bem legais, importantíssimos. Um deles falando sobre colesterol, sempre com a presença do Hospital Pio XII, mas também tem outros destaques. Bora ver? O Falando Nisso Band está no ar. Barriguinha saliente, excesso de gordura pode trazer riscos. Além da questão da estética, a luta contra a balança acende o sinal de alerta para os riscos que o excesso de peso podem trazer à saúde e virem a ocasionar em algumas doenças, principalmente aquelas ligadas ao coração. Doenças respiratórias, internações de crianças aumentaram. Só na cidade de São Paulo, 85% dos leitos de UTI pediátrica estão ocupados. 7 em cada 10 dessas internações são de crianças e bebês com sintomas respiratórios. Pessoas com deficiência, barreiras e dificuldades pelo caminho. Como se não bastassem esses desafios, uma pesquisa mostrou ainda um outro lado da história. 8 em cada 10 pessoas com deficiência já sofreram algum tipo de preconceito em um deslocamento pela cidade. Automedicação, hábito de 8 a cada 10 brasileiros. E isso pode trazer muitos problemas. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, o Brasil registra todo ano cerca de 20 mil mortes por causa da automedicação. E no estúdio o assunto é o colesterol, junto com o Hospital Pio XII. Segunda-feira, dia 8 de maio, o Falando Nisso Band começou. E claro que tem aquela mensagem para a gente começar não só o programa, mas a nossa semana hoje, por que não, né? E a hora de você confiar em Deus não é quando tudo está muito bem. Na verdade, a confiança ela tem que vir quando tudo está fora do controle. É em qualquer situação, né, pessoal? Quando tudo está fora de ordem nos nossos olhos, podemos crer que Deus está ciente e, acima de qualquer situação, Ele está entendendo e vai te ajudar. É só a gente ter um pouquinho de paciência, né? Respira fundo, É. tá tudo no controle de Deus, né? Nada acontece sem Ele. Sem Ele permitir e também saber que no final das contas tudo vai ser melhor pra gente. Tem que Então, pensar ó, assim. Respira, vai dar tudo certo, tá, minha amiga, meu amigo? Vamos lá então falar do kit da Polipet Ortovip? Você pode participar pelo nosso Falando Nisso Band no Instagram. Aí você vai curtir essa fotinho que tá em destaque lá, vai seguir a Polipet, a Ortovip. E você marca 2 amigos por comentário, comente quantas vezes quiser. Dia 12 já, daqui a pouquinho, né? Sexta-feira agora já, a gente traz o resultado. Meu Deus, essa semana. Ó, aproveite também para você dar uma olhadinha no nosso Instagram, porque tem um outro sorteio, que são cadeiras de praia da Sicredi. Só são as cadeiras, tá bom? Os modelos não vão junto. Dependendo pra Fazendo onde você for pose. levar a gente, amiga. Ai, verdade, eu levar adoro uma o praia litoral. boa, né? Ai, que delícia. Delícia, tem um monte de praia. Nossa, o pra litoral levar a gente. norte é maravilhoso. É mesmo, uma benção, Um amo. beijo Beijo. pro litoral norte, viu? E aí, para você participar desse sorteio, você tem que ir então lá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, seguir a Sicredi, marcar 2 amigos também por comentário. No dia 30 desse mês, final do mês ainda, tem um pouquinho mais de tempo, a gente vai fazer o sorteio. Ótimo, amiga, perfeito, viu? Quero lembrar vocês que tem enquete também no Instagram, que tem a ver com o assunto de hoje. Bora dar uma olhadinha no resultado parcial das 2 perguntinhas. A primeira, sabe como está seu colesterol? Olha, 62% dizendo que sim. Nossa, será que é verdade? Ah, eu não sei não, Ai, eu não sei do meu. eu não tive tempo ainda de fazer exames. Você faz uma alimentação adequada? 53% dizendo que não, tá quase que meio a meio. 47% dizendo que sim. Obrigada pela sinceridade, 47%. Verdade. É isso, ó. Nessa segunda-feira, o Hospital Pio XII vai conversar com a gente sobre o colesterol e como ele pode ser
prejudicial para a nossa saúde. O excesso de colesterol no organismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto, acidente vascular cerebral, o derrame também. Muito sério, né? E cerca de 40% da população brasileira tem um colesterol elevado, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nossa convidada de hoje é a doutora médica Ludmila Cópio, cardiologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom ter você aqui, viu, Obrigada, doutora? o prazer é meu. Vamos conversar um pouco sobre colesterol, né? É, para entender o que é, né? Porque a gente fala Sim, colesterol, colesterol, é colesterol, verdade. né? O que é colesterol? Colesterol, quando a gente escuta falar de colesterol, a maioria das pessoas se associa com coisa ruim. Já pensa em infarto, já pensa em AVC, mas colesterol é uma molécula no corpo que ela é importante para o funcionamento do organismo. Ela faz parte da membrana da célula do corpo, ela é importante para a síntese de vitamina K, E, D, ela precisa do colesterol para ser absorvida. E também para a parte neurológica, para as sais biliares. Então, o colesterol é vida. O problema é o excesso do colesterol, e daí que a gente tem que tomar cuidado. Por que então falam tão mal do colesterol? Como eu falei, o excesso é perigoso. O excesso. E assim, o valor de colesterol varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que é diabético, o valor vai ser um. Uma pessoa que é saudável, o valor vai ser outro. Quem já infartou vai ser outro. Que tem umas plaquinhas vai ser outro. Então, até o excesso de colesterol varia de indivíduo para indivíduo. Não é uma coisa que é igual para todo mundo. E olha, a gente pode pensar o seguinte também, porque tem o colesterol bom e ruim, né? O bom, HDL. O Isso. ruim, LDL. Isso. Quando o HDL ele é muito alto, mais do que o normal, isso é bom ou não? É bom, hoje em dia até se questiona um pouco isso. Antigamente achavam que quanto mais alto está o valor do HDL, melhor. Hoje em dia até questiona a qualidade daquela molécula. Às vezes tem um valor, faz de conta, o normal é acima de 40. Está com 100, às vezes está com esse 100 não é tão bom porque a molécula não é uma molécula tão eficiente. Não é tão simples assim, a gente só vê valor laboratorial. Falando em molécula, tem o HDL, que você falou que é o bom, tem o LDL, que é o ruim, que é aquele que é o responsável por depositar as plaquinhas de gordura dentro do vaso, e tem o triglicérides, que ele é uma fonte importante de energia, só que ele em excesso também, ele vai potencializar a ação do LDL e piorar ainda mais o colesterol. Nossa, ó pra você ver quanta informação. Ai, desse triglicérides, uma vez eu fiz exame, Sim. aí o médico falou assim, você está comendo pouco carboidrato. Aí eu falei assim, mas por quê, O doutor? triglicérides, ela é a molécula de colesterol que ela é mais influenciada pela alimentação. Olha. 80%, eu falo que é o exame dedo duro de paciente. Eu sei quando o paciente está me mentindo pelo triglicérides. Porque você fala assim para ele, olha, você está fazendo dieta direitinho? Fala toda. Você vai ver, o triglicérides antes era 150, que é o normal, foi para 250. Nossa. A gente sabe que está mentindo, porque o triglicérides, ele é principal quando você come muito carboidrato e gordura, esses junk food da vida, esses fast food da vida, aumenta muito. Olha só. Olha, Então não você tem consegue jeito. pegar Mas ele no- baixa Se o é ruim paciente também. mente, Oi? Ele baixo é ruim. Não? Muito, lógico, muito baixo, assim, mas Olha, amiga. muito baixo. Mas Interessante, 40, assim, gostei. não tem problema. Gente, falem a verdade, por favor, porque o médico vai saber É. de alguma maneira e o exame denuncia. Ô, doutora, agora, o colesterol, né, alto, é culpa só, por exemplo, da alimentação inadequada ou tem fator genético, por exemplo, que influencia? A alimentação influencia muito, mas não é só ela. Que nem a gente estava falando, lógico, a pessoa vai comer fast food todo dia, não se alimenta nem nada, a gente espera que tenha um aumento. Só que tem a parte genética que é muito importante. Eu tenho atleta em consultório que tem colesterol ruim alto e até tem obesa que tem colesterol ruim bom. A parte genética influencia muito. E tem doença genética também que dá níveis altíssimos de colesterol. Tem uma doença que chama hipercolesterolemia familiar, que ela vai acabar dando desde criança, desde jovem, o LDL, que é um valor normal até uns 120 em adulto, 200, 300 de colesterol. Nossa. E é esse tipo de gente que é o que infarta jovem, que tem AVC jovem, porque está desde muito cedo depositando o colesterol ruim nas plaquinhas, né? É uma doença? Tem, uma condição? tem uma condição genética que dá colesterol em nível muito alto. Isso é comum, doutora? Não é tão incomum assim, mas também não é tão prevalente. É uma coisa que você acaba pegando no dia a dia do consultório, mas não é tão trivial. Às vezes eu pego no consultório paciente com LDL, que o normal é 120 de 200, de 300, mas assim, é mais difícil, mas tem. Aí você acaba desconfiando dessa condição genética que pode estar nessa família ali. Isso. Esses aí dão umas pistas que tem, porque eles já têm alguns sinais no rosto. Não sei se vocês já ouviram falar de chantelasma, por exemplo. Chantelasma parece umas verruguinhas de gordura que ficam aqui. Então, quando você vê em paciente menos de 40 anos essas verruguinhas de gordura, ou a gente fala de um halo corneano, que é um halo acinzentado que fica em volta do olho, em menor de 40 anos, isso é um sinal indireto que a pessoa tem essa doença.
E quando você vê que tem essa doença, tem que investigar a prole inteira, que como é hereditário, às vezes a criança tem, e desde que tem 2, 3, 4, 10 anos já está entupindo os vasos. E aí, logicamente, Às vezes vai ter ideia, Não, né? porque não dá sintoma, né? Eu queria que a doutora repetisse o nome dessa doença, que eu achei impossível de falar. Hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Ai, como a gente aprende bastante com o Muito. Hospital Pio XII. Um beijo, viu, para todos aí do hospital. Sempre excelente. Rafinha, a gente separou para o pessoal de casa uma tabela com alguns fatores de risco, porque a gente já comentou aqui, a Águida citou, da questão da genética, né? Mas vamos observar nessa tabelinha fatores de risco para você em casa até se identificar, ver se alguma coisa você está fazendo de errado ou não. Então, o primeiro, fatores de risco. Alimentação rica em gordura saturada. Isso aí tem vários tipos de gordura, né? A saturada seria o quê? Saturada, gordura que a gente encontra mais em alimento ultraprocessado, carne vermelha. Carne vermelha já é muito gorda, né? Os animais, eles são criados em confinado. Fast food, queijo, aqueles queijo muito gordo. Quem come muito isso tem que ficar atento. Tem que ficar esperto, porque mesmo que a pessoa tenha uma genética boa, uma tendência boa, ter um colesterol bom, ela vai acabar tendo uma piora, pelo menos, do seu basal, né? Não tem jeito. A questão do excesso de peso também pode ser um fator de risco para o colesterol alto. Pode, porque até o excesso de peso também demonstra hábitos inadequados, né? Uma coisa sobrepeso, outra coisa é excesso de peso. Então você vai ver, provavelmente come mal, tem uma vida mais sedentária, né? E o acúmulo de gordura não vai dar só no tecido adiposo, na gordurinha que a gente vê aqui. Também dá nas vísceras, dá nos vasos. Essa gordura dentro mesmo, né, gente? Agora, quem não gosta de fazer atividade física nenhuma, o sedentarismo, é um fator de risco? É, sem dúvida, um fator de risco. Até porque, eu falo muito em consultório, se você fizer atividade física, mas a atividade física para o coração, que ajuda, é 150 minutos de atividade física moderada por semana de aeróbico. Então, caminhar 150 minutos numa taxa que você fica ofegante. Ele é capaz de baixar até 30% do colesterol. Nossa. Tudo isso. De 10% a 30%. Olha, que legal, Se você fosse gente. dividir isso por dia, daria mais ou menos 22 minutos por dia. Se você conseguir caminhar 22 minutos por dia, numa taxa que você fica ofegante, com a fala intercortada, você já consegue baixar de 10% até 30%. Tipo, levemente desconfortável, é isso? Você não pode estar conseguindo bater papo que nem a gente está. Você tem que estar com dificuldade para falar. Tipo, às vezes a pessoa vai na esteira e fica só conversando. Tipo aquele passear de shopping, assim. Não, tem que ser aquele que você fica cansado. Tá. 22 minutos diário já consegue baixar o colesterol. Perfeito. Agora, consumo abusivo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica também, né? Só Mas estraga. influencia, porque até agora eu vou falar mediquês um pouco, até o receptor que mexe um pouco com o colesterol é mesmo que absorve também a bebida alcoólica. E também tem muita caloria em bebida alcoólica. Então, todo excesso de caloria vai acabar de um depósito de gordura, e depósito de gordura mexe todo o metabolismo do colesterol. Agora, esse tá difícil de fugir, hein, gente? Estresse. O estresse, principalmente quando a gente fica estressado, tem alguns hormônios que eles mexem um pouco. Excesso de cortisol, noite mal dormida. E o corpo é uma harmonia, né? É uma sinfonia. Como uma coisa desbalança, tudo acaba desbalançando um pouco. Fora que o estresse leva também a gente ter hábito inadequado, né? A gente dá aquela escapadinha do chocolatinho a mais, da gordurinha a mais. Esse final de semana foi assim. Isso. Eventualmente, né? O negócio não pode ser todo dia. Eu chutei o pau, achei a barraca inteira. Foi péssimo. Doutora, já falou sobre a questão hereditária, inclusive com uma condição genética aí, mas tem também a questão da idade e sexo. A gente vê, assim, a mulher tem um fator protetor que os homens não têm, que é a menstruação, a parte de hormônio sexual. Isso dá uma protegida um pouco. Só que, como eu falei, tem a parte genética e tem a parte alimentar. Hoje em dia, a obesidade é uma epidemia e a vida ficou muito fácil com fast food. A gente consegue comer muita porcaria muito fácil. Não tem jeito, né? E quanto mais velho, o corpo também vai funcionando de uma maneira pior do que quando era mais novo. Então, é que nem a galinha, de grão em grão a galinha enche o papo. Vai ficando mais velho, vai comendo pior, vai perdendo essa proteção que o estrogênio dá para a mulher. Então, tudo isso influencia também. Aliás, o último ponto tem a ver com isso, com a mulher também, né? Pós-menopausa, doutora, isso realmente pode acontecer? Uma tendência maior? Pode, porque o estrogênio tem fator protetor no organismo da mulher. Então, depois que a gente perde essa proteção do estrogênio, a gente se iguala ao homem na parte de doença cardiovascular. Né? E se foi a mulher que a vida inteira foi mais obesa e sedentária, deu um plus, né? Para juntar. Já parou, daí para de menstruar, para de ter hormônio, com a vida inadequada. Doutora, daqui a pouco então a gente volta com o assunto, falando sobre outras questões, inclusive mostrando uma animação de como o colesterol pode entupir
as nossas veias e aí sim causar problemas muito mais sérios. Né? Um alerta, né? Olha que interessante, eu comentei sobre você guardar a sua roupa para daqui a 5 anos usar novamente. Sim. Aí a querida comentou aqui, Lucas, você é muito otimista. Deixar a roupa guardada 5 anos é muito difícil servir depois. Adorei o Porque isso pode realmente acontecer. E tem a ver até com a nossa notícia de agora, gente. Porque a gordura localizada na barriga é bem comum. E a tendência é aumentar a partir dos 40 anos. É isso mesmo, a boa notícia é que tem jeito de evitar a tão temida pochetinha, barriguinha. Há quem não se incomode em exibi-las e as aceite assim, mais cheinhas, com algumas dobrinhas a mais, e tá tudo bem. Mas há também quem faça valer cada gota de suor para eliminar os quilinhos extras, aproveitando o dia de sol e praia lotada de um jeito diferente. Pois é, depois dos 40, a temida barriguinha costuma ficar mais saliente. E controlar o peso e eliminar a gordura que se acumula na região abdominal se torna uma tarefa mais difícil. Desde nova eu sempre lutei contra a balança, mas eu consegui emagrecer. Depois dos 40 eu já não consegui mais. E as mulheres são as que mais apresentam excesso de peso, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, que aponta que mais da metade dos adultos no Brasil está com sobrepeso. O público masculino representa 57,7%. Segundo essa nutróloga, um conjunto de fatores contribui para isso. Principalmente após os 40, 50 anos, o nosso metabolismo ele diminui muito. Como consequência, a gordura acaba se acumulando e nessa fase em lugares que são nocivos à saúde. Além da questão da estética, a luta contra a balança acende o sinal de alerta para os riscos que o excesso de peso podem trazer à saúde e virem a ocasionar em algumas doenças, principalmente aquelas ligadas ao coração. Essa gordura inflamatória, ela pode levar ao desenvolvimento de hipertensão, de diabetes. E quando a gente fala de controlar o peso, controlar a nossa gordura, né, inadequada no nosso corpo, quanto mais questões foram envolvidas, maior vai ser o resultado. Daqui a pouquinho a gente volta também falando sobre saúde e um alerta, né? O número de internações por doenças respiratórias aumentaram. Pois é, preocupante porque as crianças que estão sofrendo muito. E a gente volta junto com o Pio 12 conversando também sobre colesterol. Como você pode vencer então e tornar ele um amigo seu, não inimigo. Fica aí. Já estamos de volta hoje te alertando sobre os perigos do colesterol alto para a sua saúde com o Hospital Pio 12. Tem dúvida sobre o assunto? Você pode participar com a gente adora, tá? Pode mandar então sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. A nossa entrevistada de hoje é a cardiologista Ludmila Cópio. Perfeito. Você pode mandar perguntinha que o nosso amigo está mandando aqui, porque a gente está falando sobre essas doenças cardiovasculares que infelizmente são associadas realmente ao colesterol alto. E dentre elas a gente está comentando aqui que é as principais causas de mortes do mundo. A gente já falou aqui no programa, né? Quanta gente morrendo por problema no coração. Então a gente vai mostrar para vocês uma animação de como o colesterol ele vai entupindo as veias. Doutora, até vai explicando pra gente. Rafinha, põe por favor, só pra gente entender. Então o colesterol vai passando ali junto com o sangue, né? Isso, ele vai circulando. Tem os dois tipos, o LDL e o HDL. Isso, do LDL já tá... No depósito do tecido acaba sendo mais o LDL. Então ele entra mais no que está vendo aí nessa plaquinha que está indo. Ela passa dentro da íntima, que a gente fala essa parte muscular, e vai depositando aí. Deixa eu ver, esperar começar a ver. E vai depositando. Olha. Conforme vai crescendo, vai estenosando. Estenosando, diminuindo o lumen, né? O buraquinho. E vai apertando vai mesmo, apertando. Né, isso leva anos para acontecer, né? Isso que eu queria saber. Leva bastante tempo. Leva bastante tempo. E aí a gente só percebe... E isso que acho que ele está mostrando aí agora, dá para ver, é um trombo que está formando. Porque o que acontece? Quando o vaso está inflamado, porque o colesterol ruim ele acaba dando uma inflamação no vaso. Então ele libera alguns fatores que predispõem à formação do trombo junto. Aí ele está mostrando a plaquinha sendo formada. Tá vendo? Essa plaquinha, ela fica dentro da parte muscular e está adentrando cada vez devagarzinho, molécula por molécula que vai entrando. E quando o pessoal pensa assim, quanto maior o entupimento, pior. Não necessariamente, tem que ver a característica da placa. Às vezes a placa é pequena, até mais perigosa do que a grande, porque a placa pequena, às vezes ela está mole, e placa mole acontece isso, rompe. E a placa de romper, ele começa a fazer o trombo e dá infarto. Então não é só ver o tamanho da placa, tem que ver a característica, se está calcificada, se é uma placa mole. E vocês falaram sobre HDL. O HDL, por que a gente chama ele de colesterol bom? Porque ele é como se fosse um Robin Hood. Ele vai lá, ele
ele rouba o colesterol ruim do vaso, ele leva para o fígado e você acaba excretando nas fezes. Olha. Por isso que é bom ter ele alto e uma molécula ativa também. Aqui a gente não vai fazer estudo genético de cada molécula. Se você fosse fazer uma análise genética de um colesterol bom, HDL que funciona bem, seria esse que ele vai lá, rouba bem a molécula, leva para o fígado e você excreta ele nas fezes. Doutora, então vamos lá. Como a gente pode saber se o colesterol nosso está alto ou se de repente o colesterol bom também está legal? A gente descobre por exame, é achado, porque como eu falei, colesterol ruim e bom, problema de colesterol não dá sintoma. Então a gente acaba num exame de check-up que o paciente vai fazendo e dá uma olhada como é que vai ver. Daí a gente vai avaliar, para cada paciente, como eu já tinha falado, varia. Diabético, o valor do colesterol ruim é na casa dos 100. Para quem tem as plaquinhas de colesterol que a gente viu ali, é na casa dos 70. E para quem já infartou e teve AVC, é na casa dos 50. Então muda muito de acordo, não é igual para todo mundo, depende, é muito individualizado. Então tem que fazer um exame. Tem que fazer um exame e investigar doenças associadas. Se tem aterosclerose, que é esse vídeo que a gente viu agora, se tem diabetes também. Você vê, gente, então tem que fazer sempre passar num médico, né? A gente vai falar de quanto tempo fazer esse exame, mas chegou uma perguntinha aqui, até fiquei assustado. A querida fala assim, ó, o meu HDL está só aumentando nos últimos anos. Está mais de 120. Tô com medo, o que eu faço? O meu também é isso. O meu também é alto, não precisa ter medo. Se ela está saudável, acompanha com cardio, não tem problema nenhum. Hoje em dia eles têm um pouco dessa dúvida, começou a se questionar se o HDL tão alto também é bom, mas até agora eu não vi nada de malefício em ter HDL alto. Que nem eu falei, ele é aquele Robin Hood. Ele rouba o colesterol ruim do vaso, joga no fígado e sai nas fezes. Então, na verdade, vai muito da interpretação do exame de cada paciente, pelo que eu estou entendendo. É individualizado, não é receita de bolo. Cada um tem que ver uma coisa, não é tão que no exame vem lá escrito, né? Tipo, de tanto... E a gente já começa... Quando você olha lá naquele exame, ele faz assim, alto risco, muito alto risco. Então, é que eu falei, o alto risco é o diabético, muito alto risco é quem tem a plaquinha, e muitíssimo alto risco é quem já infartou. Então, o valor muda um pouco. Gente, não tem jeito, tem que levar para o médico fazer a interpretação, porque a gente olha aqui, até para você descobrir se alto risco, né? Se é muito alto risco, o doutor Google é famoso. O doutor Google é inimigo, né, doutor? Se preocupa à toa, estressa, né, sem ter a necessidade. Leva para o médico, doutor Google, que é mais bula fácil. Também. Da bula. Mas quem nunca fez isso, né, gente? Eu também já fiz, com certeza. Mas não pode. Doutora, agora, por exemplo, qualquer colesterol ruim, independente do número, já tem que tratar? Como que é feito isso? Não necessariamente. Por exemplo, um indivíduo jovem, não tem problema nenhum, não tem a plaquinha, não tem diabetes, deu uns 160. Está obeso, está sedentário, come tudo errado. Dá muito bem para você tentar a mudança de estilo de vida, que a gente fala o MEV, mudança de estilo de vida, por 3 a 6 meses e depois reavaliar. Que é comer dieta mais rica em fibra, comer melhor, essas coisas que a gente já falou aqui, e fazer atividade física naquela intensidade que eu falei. Daí a gente vê se ele é um respondedor respondedor à mudança de estilo de vida. Agora a gente está falando dessas placas, né, que vão acumulando. Tem como saber se eu já tenho essa placa ou não? Tem. Tem exame que dá pra gente ver isso daí. Eu sempre peço numa primeira consulta para paciente que não tem bola de cristal para ver, né? Então tem exames que não são tão invasivos e exames mais invasivos. O que eu particularmente gosto de pedir? Eu gosto de pedir um ultrassom dupla de carótida, que é um exame simples, é só um ultrassomzinho. Como a carótida é uma artéria bem superficial, você consegue ver se tem placa ou não. Quando tem placa aqui, tem uns 70, 80% de chance de ter placa aqui e de ter placa aqui. Daí eu gosto de pedir para triar. Eu gosto também de pedir ultrassom de abdômen para você ver a aorta abdominal, porque às vezes você não acha aqui, mas você acha na aorta abdominal. Chega direto o paciente para mim encaminhado para o ginecologista, para o pneumo, por essas coisas, porque achou no ultrassom de abdômen placa de colesterol na barriga. Então, para a gente ver. E tem um exame que eu gosto muito, esse não chega a ser invasivo, mas é angiotomografia de coronária. Esse exame vai contraste, mas você consegue reconstruir tridimensionalmente as coronárias, os vasos do coração. Então, qualquer obstrução que tiver lá dentro, você consegue ver a característica da placa. Se é uma placa mole, se é uma placa calcificada. Daí você consegue definir o risco. Legal. Que legal. Gente, a doutora Ludmila, ela é cardiologista do Hospital Pio XII. Se você não sabe, o Hospital Pio XII, ele é referência no setor de cardiologia na nossa região. Então, nós estamos aqui com os melhores especialistas. Não se esqueçam disso, viu? Doutora, agora, por exemplo, precisa-se de medicação em todos os casos? É tratado com medicamento? Não, em todos não. Os pacientes que têm uma flexão baixa, o risco não precisa, mas tem casos que é mais difícil. Por exemplo, diabético.
Diabético tem que ser um nível mais baixo. Você até pode tentar mudança de estilo de vida, mas é muito difícil você ver um diabético que não tem aterosclerose, que dele já cai, porque o diabetes ele é pró-inflamatório, ele aumenta muito a chance de fazer placa. Então, sempre que eu pego um diabético no consultório, eu acabo pedindo toda essa triagem para ver se tem alguma coisa. Se for só diabetes e quiser tentar mudança de estilo de vida, ótimo, porque vai ser bom para o diabetes, vai ser bom para o colesterol. Conseguiu? Tudo bem. Não conseguiu, a gente vai para a próxima etapa. Agora, se você pega um paciente que já achou plaquinha, daí quando você acha a placa, você tem que tratar, porque o tratamento com o remédio não é necessariamente para baixar o colesterol, mas para tratar a placa. Lembra que eu falei ali que tem a placa mole, que ela é perigosa? Às vezes ela é mais perigosa que uma placa grande e dura? Esses remédios que são as estatinas, que é a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, elas calcificam a placa, então ela deixa a placa mais estável. Então diminui a chance de romper e diminui a chance de infartar. E para quem já infartou, não tem jeito, é mandatório. Você tem que acabar entrando porque você está tratando a placa. E nível rígido de colesterol ruim, de 120, que é para uma pessoa que não tem nada, 130, uma pessoa que não tem nada, cai para 50. Você vê, gente? Então a gente vai falar com a doutora daqui a pouquinho também sobre esses tratamentos e remédio, porque tem muita gente que fala, eu tomo remédio, me dá dor não sei aonde, sinto a perna diferente. Então a doutora já vai explicar pra gente se isso pode acontecer ou não. A gente falou do vestido, eu quero ver se eu vou espelhar aqui pra vocês. Olha que demais ela, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, amiga. Obrigada. Sobre a roupa antiga, eu tenho um vestido que usei aos 25, aos 50, agora é aniversário da minha neta de 15 anos. Meu Deus, que legal. Parabéns, amiga. Parabéns. Ai, cadê esse vestido? Tira uma foto. Tira o vestido, isso, boa. Faz uma pose, mostra assim pra Ou gente. se tiver foto do dia, manda pra gente ver também. E manda a receita também pra ficar bem assim, imagina que chique. Pois é, Gostei. de 20, tá com 50, né? E tá vestindo. Tá muito bem, né? É, tá com o mesmo shape, parabéns. Bom, vamos lá então pensar um pouquinho sobre as crianças, que são as mais afetadas nessa época do ano por causa das doenças respiratórias. Em São Paulo, a ocupação de UTIs pediátricas, gente, passa de 80%. Para uma mãe de primeira viagem, ver a filha assim, sem parar quieta um minuto, dá um alívio. A Marina não tinha nem 8 meses quando passou por uma UTI pela primeira vez. Eles fazem um esforço enorme para respirar, né? Então fica uma coisa assim. E entre as costelas, você começa a perceber que a barriguinha afunda muito. Esse é o principal sintoma causado pelo vírus sincicial respiratório, o mais comum em crianças nessa época do ano, que em casos mais graves pode evoluir para bronquiolite e pneumonia. Por isso, os pais precisam estar atentos. Aquela respiração mais dificultosa, você tem que ir sim para o hospital. Só na cidade de São Paulo, 85% dos leitos de UTI pediátrica estão ocupados. 7 em cada 10 dessas internações são de crianças e bebês com sintomas respiratórios. Metade dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças no país são causados por esse vírus. A outra parte vem principalmente da Covid e da influenza. 4 formas para prevenir. A primeira, a higienização das mãos. A segunda, evitar ir em locais fechados, de grande aglomeração, em especial nas crianças menores do que 2 anos. A terceira, evitar o contato com pessoas sintomáticas respiratórias, então aquele adulto gripado que vai visitar a criança, evitar. E, por fim, a imunização. Brincalhona, a Marina não para. Quando o bebê tá muito quieto, você precisa ficar de olho porque alguma coisa não tá boa, né? E a mãe tem esse feeling, né? Tem que correr realmente para o médico. Vamos de mais informação? Agora para saber quais são as notícias regionais aqui da nossa região, com o Douglas Cruz. Vai contar pra gente um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Douglas, uma excelente semana. Para você também, Águida, boa tarde para você, para o Lucas e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques do Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM foi um assunto muito importante que fala sobre a segurança dos idosos, né? Nos últimos tempos nós tivemos aqui 2 crimes que chocaram a região envolvendo exatamente idosos. No final do mês passado, um idoso de 80 anos foi rendido na porta de casa lá em Cruzeiro, acabou sendo roubado e depois morto, é o famoso latrocínio. E na semana passada, um idoso de 98 anos foi roubado e morto aqui no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. Nós conversamos com alguns especialistas e também com a Polícia Civil, que apontaram que essa criminalidade está escolhendo exatamente esses alvos, que são pessoas idosas, que moram sozinhas, são frágeis e mais fáceis, são pessoas aí que facilmente são enganadas também. E conversando exatamente com os especialistas, pegamos algumas orientações importantes para esse público na melhor idade, acabar aí não sendo assaltado, infelizmente em alguns casos até mortos, né? As dicas principais são que essas pessoas nunca devem aí deixar pessoas que não são tão próximas assim entrar dentro da sua casa,
criar a sua rotina, conhecer a sua rotina. Pode ser aí um prestador de serviço ou até um vizinho, né, que acaba entrando à sua casa e você acaba aí passando algum valor em dinheiro que você tenha guardado e é assim que acontece o crime. Mas a dica mais importante que todos os especialistas ressaltaram é que os parentes, principalmente, devem se atentar à rotina do idoso que mora sozinho. Então, às vezes, uma instalação de câmera ou até aquele aplicativo que geralmente ficou famoso com as crianças, né, que você coloca ali um alerta toda vez que essa criança sai de casa, é um bom recado que a Polícia Civil está passando para evitar essa violência contra os idosos aqui na nossa região. Um dos destaques do Jornal do Meio-Dia aqui também foi a situação das estradas que cortam a nossa região, trânsito tranquilo em grande parte das rodovias que cortam a nossa região, porém na Rio Santos, né, rodovia que liga aí as praias do nosso litoral norte, por volta das 8h30 da manhã, um acidente acabou vitimando aí um motorista de 37 anos. Essas imagens que a gente está vendo agora, ele conduzia um caminhão com pedras que acabou tombando ali na Serra de Maresias, lá em São Sebastião. Infelizmente, ele veio a óbito. A pista agora já foi liberada, esse acidente aconteceu às 8h30 da manhã e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, esse acidente veicular, para saber o que aconteceu que provocou esse acidente na rodovia Rio Santos. A gente sempre ressalta a necessidade dos motoristas prestarem atenção na sinalização viária e principalmente o respeito de velocidade. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Foram alguns dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia, Lucas e Águida. Obrigado, meu amigo, pelo trabalho de sempre. Boa semana para você. A gente lamenta muito esse acidente que aconteceu também, né? Uma boa tarde para você. No próximo bloco a gente volta para falar sobre as dificuldades que uma pessoa que tem deficiência acaba enfrentando no dia a dia para fazer coisas simples, amiga. Infelizmente. Daqui a pouquinho a gente volta também com mais informação e o nosso assunto do dia, falando sobre o colesterol e o perigo, né, do colesterol alto com o Hospital Pio XII. Até já. Estamos de volta. Nossa entrevistada de hoje é a médica cardiologista do Hospital Pio XII, Ludmila Cópio. Pode mandar perguntinha, porque a gente está falando sobre os perigos do colesterol alto. É isso. Quer que a gente lembre o telefone? É o 99716-7989. Doutora, você até chegou a comentar no bloco anterior. Então, por exemplo, quem teve infarto ou AVC vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Como que vai ser isso? Vai ter, mas não é nem propriamente por causa do colesterol, mas é que faz parte do arsenal medicamentoso que a gente tem para prevenir um novo evento. Porque não são todos, mas a grande maioria dos infartos do AVC está relacionado com essa placa. Então, a única medicação que a gente tem hoje em dia que trata a placa são as estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que ela tem um efeito, nome difícil, chama efeito pleiotrópico sobre a placa. O que é esse efeito pleiotrópico? Ela vai lá, ela desinflama um pouco o vaso, né, porque o vaso inflamado ele é mais atrativo para o colesterol aderir. Então, ele desinflama um pouco a vasa e ele faz o colesterol ele calcificar e endurecer. Por que é melhor uma placa calcificada do que a placa mole? Até pensa numa espuma, se o sangue vai lá tapar levando. É mais fácil de você romper e de levar. A placa calcificada é mais difícil de romper. Então, mesmo que tenha a doença aterosclerótica, essa doença de entupimento de vaso, ela é uma doença mais estável, com menos risco de progressão e com menos risco de novos eventos. Então, o remédio, nesse caso, a gente colocou esse número mágico de LDL menor do que 50 para prevenção, mas é mais para proteger mesmo o vaso. Eu tenho um paciente que tem colesterol baixo, a vida inteira teve, e infartou, teve AVC e é tudo entupido. De que você me diz disso? É porque a molécula, é que a gente se atém muito a valores numéricos. Mas é que se você fosse fazer, que nem eu falei, uma análise genética da molécula, a molécula em si é muito agressiva. Um pouquinho que circula, ela já conseguiu entupir vaso. Então não adianta, você tem que fazer um tratamento intensivo para proteger que ocorram novos eventos. E esses vão ter que, infelizmente, tomar para a vida inteira. Mas é um custo pequeno perto do benefício. Antigamente o povo morria tudo com 40 anos, né? Hoje em dia você vê o povo tá chegando tudo aos 80, 90, até 100 anos, mesmo infarto era super grave. Hoje em dia você vê o povo infarta, trata e tem uma vida normal, como se não tivesse acontecido nada. A querida até comenta aqui, tem 2 stents, ela tá falando, né, no coração. Toma simvastatina, tem que tomar a vida toda. E realmente, para se proteger e se cuidar, né, amiga? Queria só abrir aqui um adendo sobre a questão dos efeitos colaterais do remédio. Tem gente que toma um remédio e começa a sentir a perna doer, tem mesmo. Dor muscular. Isso é comum acontecer? Tem que se adaptar? Como que é? É relativamente comum. Comum que eu falo assim, eles falam que cerca de... É um limiar grande. Eles falam que de 6 a 20% das pessoas podem cursar com dor muscular. A maioria é transitória.
E às vezes você vai dosar um exame que chama CPK. O que é CPK? É a enzima que quebra quando você tem lesão no músculo. Então a gente vê que está tendo lesão muscular mesmo com a dosagem desse marcador. Então às vezes você vê que está muito alto, até você está muito alto, até você reavalia se vai continuar ou não. Mas como a maioria das vezes ele é transitório, a gente fala para segurar um pouco ou tenta mudar. Por exemplo, a simvastatina, ela é mais antiguinha, então ela tem mais efeito colateral. A rosuvastatina e a pitavastatina, elas dão menos efeito colateral. Então você tenta trocar as estatinas entre si para ver se melhora, ou se diminui um pouco a dose, associa com outro remédio para colesterol, para conseguir baixar um pouco mais. Você vai, né, tentando dar uma jogadinha, mas você faz o possível para manter a medicação nesse perfil de paciente, porque o benefício é muito grande. Às vezes, conviver com uma dor muscular que não limita, né, que se limita, tudo bem. Mas se conviver com uma dor muscular que não limita, vale mais a pena do que ter um novo evento de infarto ou de AVC. Doutora, agora, as pessoas com colesterol alto têm restrições com relação à alimentação, a hábitos de vida? É que deveria ser como todo mundo devia fazer, que a gente, né, até a gente que é cardiologista, às vezes dá um pé na jaca, né? Mas tinha que ser comer para todo mundo. Vida saudável, comer direito. Comer uma dieta rica em fibras, comer pouca gordura, não exagerar tanto na carne vermelha, não exagerar tanto no junk food, não exagerar tanto no carboidrato. É o que eu falo para paciente, é descascar mais, desembalar menos. Olha lá que legal. Você vê, eu também uma vez aprendi, quanto muito lixo a gente joga daquele lixo com embalagem, é o sinal de alerta pra gente. Então, assim, seria o ideal para todo mundo, né? Não é que é restrição, mas é usar a lógica. Você está com colesterol muito alto, você vai comer uma linguiça, vai comer um McDonald's, vai comer um chocolate... Não, né? Você tem que ter um bom senso também, o bom senso impera. Com certeza. Até porque também a gente precisa se cuidar, né? Então, a gente está indo para a notícia agora. Pode mandar perguntinha pra gente, que já a gente responde também. Vai ter mito ou verdade daqui a pouquinho com a doutora também, amiga. A gente vai agora tocar num assunto que infelizmente é bem triste, muitas barreiras e também com relação à falta de respeito mesmo, né, pelo caminho. Pois é, as dificuldades com uma pessoa que tem deficiência, seja qual for, gente, acabam enfrentando no dia a dia. Há 2 anos, a Raquel foi obrigada a reaprender a se locomover. Por causa de um diabetes mal diagnosticado, perdeu totalmente a visão. Se movimentar com o auxílio de uma bengala é um desafio. E a falta de acessibilidade deixa tudo ainda mais difícil. Como que é essa calçada aqui desse ponto de ônibus? Totalmente desnivelada, sem piso tátil, quebrada. O Bruno perdeu o movimento das pernas. É só começar o trajeto da sua casa até o metrô. De repente se depara com obstáculos quase intransponíveis. Não dá para subir. Tentar mais para lá. Ufa, chegamos. O Bruno tá ali, pronto para embarcar. Como se não bastassem esses desafios, uma pesquisa mostrou ainda um outro lado da história. 8 em cada 10 pessoas com deficiência já sofreram algum tipo de preconceito em um deslocamento pela cidade. Os comentários, os olhares acontecem. Eu acho que o que a gente percebe mais no dia a dia é a falta de informação e a falta de respeito, a falta de educação mesmo. Muitas pessoas acabam cochichando, porque tá no ônibus, porque não tá em casa. Como se você fosse um obstáculo. Como se fosse um peso ali que não precisaria estar ali. E dependendo até da aparência física que o cliente tiver, um olho diferente, uma fisionomia um pouco diferente, a gente já sabe que já vai ter uma barreira. No Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Cerca de 8% da população, que encaram diariamente a falta de políticas públicas, de acessibilidade e de respeito. Coisas bem simples que se as pessoas tivessem informações, elas não teriam tanto preconceito. É muito triste, né, amiga? Nossa, Meu demais. Deus, como é que Fiquei pode? chocada com o comentário que ela ouviu dentro do ônibus. Péssimo. Bom, daqui a pouco a gente vai comentar. Você tem o hábito de se automedicar? A automedicação é um hábito de 8 a cada 10 brasileiros. Gente, como é alto, amigo. Pois é, não dá pra fugir, não. Falar que você não faz isso, acho muito difícil, porque a gente aprende, né? Dor de cabeça, vai lá tomar um remedinho. E a gente já explica pra vocês também o perigo disso, tá bom? No próximo bloco, a gente confere também os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Não sai daí. Logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso, com o Lucas Sanseverino e Águida Queiroz, e eu vou te apresentar os ganhadores do Vale Cap, então não percam, hein? Fiquem ligadinhos.
Já estamos de volta, pessoal. Antes da gente voltar com o Hospital Pio XII, falando sobre colesterol, a gente já está aqui com a Alessandra Michele para a gente conhecer os ganhadores do Vale Cap desse último domingo. E Ele? Boa tarde a todos. Olha, estamos combinando. É verdade, gente. que legal. Estamos em sintonia. Gostei. Olha só, gente, no primeiro prêmio, R$10.000, saiu pro Edgar, da cidade de Ilhabela. Edgar, vem pra cá. Ei, Ilhabela. Esse rapaz tá pra mostrar que Ilhabela tá com sorte, sim, ele mais ainda, né? Vem pra cá, Edgar, por favor. Você Pertinho. Qual a sua profissão lá? Sou marinheiro particular. Marinheiro, ganhou R$10.000 no Vale Cap sozinho. Isso mesmo, sozinho e com perseverança, né? A pessoa de Ilhabela tem que se levantar e acreditar que dá certo. É isso aí, parabéns, viu? Obrigada. Pode estar indo pra lá, por favor. Querido, valeu, no segundo prêmio, R$10.000, 2 ganhadores. O Olívio Ferreira, da cidade de Jacareí, pode vir pra cá, seu Olívio. Ele que falou que compra sempre, dessa vez chegou sua vez, né? Verdade. Ganhou R$5.000. Tem 5 mil. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por gentileza. E ele dividiu com o Marcelo Antunes, da cidade de Caçapava. Marcelo tá aqui, tava um pouco tímido, mas agora já se soltou, tá feliz da vida, né? Com certeza, muito feliz. Vai continuar comprando? Com certeza. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por Parabéns, favor. Marcelo. Terceiro prêmio, R$10.000. O Paulo Henrique, de São José dos Campos, ganhou sozinho R$10.000. Olha o sorrisão aqui, tímido, mas tá muito feliz, né? Graças a Deus. 10 mil vai te ajudar? Bastante. Dá pra me pagar umas continhas e resolver uns problemas. Parabéns, viu? Vários Pode ir pra problemas, lá, que bom, por amigo. favor. E agora, Ai, o meu ganhador Deus. é daqui Oba! de São José dos Campos, faturou sozinho R$250.000. Vem Pé pra cá, quente. Marcos. Marcos Ô, Marcos. Roberto. Ei, Marcos. Daqui de Parabéns. São José dos Me Campos. passa um pouquinho dessa sorte. Verdade, Né, Marcos? amigo? E Já aí, peguei ganhar- um pouco pra mim. Ganhar R$250.000 sozinho. Ganhei sozinho, graças a Deus, depois de muitos anos tentando, chegou a minha vez. Olha. E esse prêmio vai ajudar muito a família, né? Vai ajudar muito. Pagar umas contas e garantir o futuro da minha filha. Parabéns, que viu? parabéns. Pode ir pra lá, por favor. Que legal. Tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, gente, tem um prêmio especial pro Dia das Mães. Não que, tem nada, olha, não. Ah, você já Vambora. levou? Olha, vem, amigo, vamos pra lá. Meio milhão pra mim, meio Já milhão quer ir pra você. embora com a maleta aqui, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. No quarto prêmio tem R$1 milhão. Eu quero ver quem vai ser o novo milionário aqui da região, gente. E olha, os prêmios estão todos especiais, né? Olha, no primeiro prêmio R$10.000, no segundo prêmio R$10.000, no terceiro prêmio R$10.000 e no quarto prêmio, já falei, mas vou repetir, R$1 milhão. Ó, a Águida tá aqui com a maleta, não quer devolver não, Ai, gente. ai, ai. Mas eu quero ver quem vai levar ela pra casa, hein? E vamos ter também 80 mega giros no valor de R$2.500. Nossa, 80. Dessa mega vez eu giros. ganho. Gente, esse Dia Gente, das Mães vai estar Lucas, muito bom. amém. Ai, dá de presente para as mães, é legal. Presente também. muito, né? Também. Esse aqui, ó, vou dar pra mim então, ó, mamãe, ó. Esse aqui eu não devolvo, já é meu já, amiga. Tem que trazer mais um pra Águida É depois. verdade, pode toda deixar, vou semana trazer. a gente compra. Tudo que ela traz a gente compra. É isso aí. E lembrando que todos que compram ajudam a PAI da sua região, né? Também, Então, ó, bem da importante. nossa região, né? A PAI da sua cidade. Então, continue comprando, quero ver o novo milionário aqui semana que vem. Oba! Um milhão, hein, amiga? Agradeço. Pesa Ó. muito, 1 milhão, Ai, amiga? pesa, gente. Ai, que eu quero esse delícia. peso na minha vida. Esse é o peso da riqueza. Esse eu quero, Quem vai ficar com o peso da riqueza? Imagina. Delícia. Obrigado, viu, Ale? Eu que Valeu agradeço. mesmo, viu? Boa Parabéns semana aos a ganhadores todos. também, que Obrigada. bacana. Bom, a gente vai pensar um pouquinho em algo preocupante, tá? 8 em cada 10 brasileiras têm um hábito perigoso, que é a automedicação. É, pode até parecer inofensivo, mas o risco, gente, é grande para a saúde. Seja aquela dorzinha de cabeça ou aquele resfriado, tem muita gente recorrendo à automedicação. Um relaxante muscular para aliviar a dor do momento. E não for assim, muito forte, não dá seguimento, eu tomo um analgésico mesmo. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 8 em cada 10 brasileiros têm o hábito de usar medicamentos sem orientação médica. E isso pode trazer muitos problemas. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, o Brasil registra todo ano cerca de 20 mil mortes por causa da automedicação. Cuidado! Todo medicamento tem um risco e eles vão desde uma reação alérgica, a intoxicação até a morte. E um outro problema grave, muitas vezes esse hábito mascara uma doença. E nunca é demais lembrar. Temos que conscientizar a população, temos que orientar. Orientação é o melhor remédio, eu diria assim.
Certo, viu? Olha só que interessante, o pessoal tá mandando tanta perguntinha, obrigado pela participação, porque o assunto de hoje é importante, né, amiga? Nossa, necessário, né? A gente está falando sobre o colesterol alto com a médica cardiologista, a doutora Ludmila Cópio, do Hospital Pio XII. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da alimentação? A gente fala muito sobre o ovo. E o ovo, ele realmente aumenta o colesterol ruim, doutor? A pergunta acabou de chegar, põe de novo. Sério? Olha só, põe aí, ó. Vai saber se esse consumo grande de ovo faz mal pro colesterol. Gente, acabou de chegar. Amigo, tá conectada. estamos juntos, conectadíssimos. Eu vou ser sincera para vocês. O ovo é uma coisa, quando muita gente fala coisa divergente, é porque não tem um consenso. E o ovo é uma dessas coisas. Tem lugar que fala que pode comer à vontade, que não tem problema, tem lugar que fala que não pode comer nada. Então, quando está desse jeito, qual que foi o consenso que, até já li por Sociedade Brasileira de Cardiologia falando, 4 gemas por semana não faz mal para ninguém. Mais do que isso... Por semana? Por semana, mas tem gente que tem predisposição. Como eu falei, quando falam muita coisa diferente, é porque ainda não chegou a um consenso. Entendi. Eu tenho paciente que come um monte, eu mesma como muito ovo por dia, eu como uns 4 ovos por dia, meu colesterol é ótimo. Eu também como. Eu também. E eu tenho paciente, a minha própria cunhada, ela fez a dieta, comeu um monte de ovo, dela subiu. Então, quando tá uma coisa que tá desse jeito, se eu falar pra você assim, com certeza pode comer que não tem problema. Não pode comer de jeito nenhum que tem problema. Eu ia estar mentindo, porque nem as sociedades definiram isso. O médico que fala que tem certeza absoluta, não tem certeza, não tem certeza absoluta, porque nem as sociedades chegaram a esse consenso. Então eles falam bom senso não exagerar. E se você quiser comer muito ovo e tá com dúvida, de repente faz um examezinho ali, vê se ele não ficou ruim, não alterou seu colesterol, não tem problema. O que eu tenho feito é muitas vezes não colocar do ovo inteiro, eu uso só a clara. É que também muito também vai do preparo do ovo, né? Porque tem gente que vai fazer o óleo e vai fritar, tem gente que vai fazer manteiga. Tem gente que mas até a manteiga exagerar muito, agora tem aquelas omeleteiras que você coloca e não vai nada. É verdade. Né? Você pode fazer na air fryer, mas pode a minha fazer já tá cozido. grudando, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Você colocou, você põe a manteiguinha. Mas até hoje isso é um assunto controverso, que cada lugar que você busca, eles falam coisas diferentes. Então, quando muito lugar fala coisas diferentes, é porque na verdade não se sabe ao certo. E a carne vermelha e a carne branca? Sempre tem essa dúvida também, né? A carne vermelha ela é um pouco pior, porque ela é mais rica em gordura saturada. Então, até hoje em dia, os bois que são criados em confinamento, tudo muito gordo, e a gordura acaba entremeando na carne, né? Então, querendo ou não, tô comendo carne magra, mas é aquela carne daquele boi gordão que a gordura foi toda lá dentro do músculo. Agora, você vai falar em carne branca é melhor, mas cuidado com a pele. A pele do frango ela é muito rica em colesterol. Então, se você comer aquilo, você está comendo a carne branca, mas está se entupindo de colesterol com a pele. Você gosta da pelinha, não? Nossa, bem fritinha. Você gosta? Eu não gosto, não. Eu também sou meio nojentinho com a pele. Eu também não gosto, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta, né? Torresmo, uma coisa que eu não gosto, assim, um povo gosta de comer gordura, mas tem gente que adora comer aquela gordura. Ai, mas um torresminho bem fritinho. Ai, não gosto, assim, não gosto. Cadê a Lana? Eu quero saber se a Lana gosta. Lana Moraes, você gosta, né, amiga? Já tá balançando a cabeça. Gosto de torresmo. E da pelinha do frango também, amiga? Também, mas eu evito comer, mas eu gosto. Agora, será que o povo que você vai falar come a pelinha do frango, minha amiga? Só se for assim, ó. Com o dedinho em pé. Dedinho assim, ó. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vim falar da coroação do Rei Charles III, que aconteceu nesse final de semana. Muitos artistas estiveram por lá, mas teve gente que não foi. Mas a gente começa falando da Katy Perry, do Andrea Bocelli, o Lionel Richie e também o grupo Take That, que foram. Inclusive, o Take That se apresentou no fim da celebração. Começou no sábado, terminou no domingo. Mas deu o que falar os que não foram. Adele não aceitou o convite do Rei Charles. Harry Styles, Robbie Williams e Elton John também não. O Elton John foi o único que se justificou. Ele disse à revista Rolling Stones que não conseguiu conciliar a sua agenda com o convite do Rei Charles. Mas ainda assim dá pra gente duvidar, né? Porque ele era bem próximo da princesa Diana, que faleceu em 97, em um acidente de carro. Ele também é um dos artistas que mais deram apoio a Diana depois que ela se separou, né, no divórcio com o Charles. E além de tudo, o Elton John também tocou no funeral da princesa Diana, adaptou aquela música Candle in the Wind, que é maravilhosa também em homenagem a ela. E também as Spice Girls decidiram não participar da coroação. A última vez que o grupo se reuniu foi em 2012. Então o Rei Charles III foi coroado com popularidade mais baixa do que a mãe, a irmã e o filho e até da nora. Difícil, Caramba! Né, disse que nunca se falaram tanto da princesa Diana, que ela foi mais comentada e lembrada do que a própria coroação. Maravilhosa, Ela né? era maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa também, Lana, essa sua camiseta do Aerosmith, você me empresta qualquer dia? Linda, empresto. Eu fiquei prestando atenção na sua camiseta. Só eu no final que eu no dia entendi a Aerosmith, notícia.
Não quis ser tão fã assim, né? Quis ser mais imparcial, né, amiga? Hoje eu posso usar. Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. Beijo. Um beijo. Doutora, agora a gente vai de mito ou verdade, tá? Tem frases, você pode comentar se é mito ou verdade e explicar o porquê. Bora para a primeira então, pessoal? Colocando na tela, por favor, existem gorduras boas nos alimentos? Tem o ômega 3, a gordura do abacate, azeite de oliva extra virgem de verdade, que tem muito que a gente compra e não é. Os peixes, peixe cru que a gente come no sushi, sashimi, são gorduras boas que eles estimulam até a aumentar um pouco o HDL. Que bom. Então ajuda. É então é verdade. Ai, dá vontade de comer tudo que ela falou, não deu? Ai, delícia, eu tô morrendo de fome. Coisa boa. Mito ou verdade? Ela não almoça antes do programa, eu ainda como. Vamos lá. Mito ou verdade? Remédios para controlar o colesterol podem apresentar efeitos colaterais. Todo remédio pode ter efeito colateral, até dipirona pode dar aplasia de medula. Então, assim, não existe remédio que não dá efeito colateral. Só que é uma porcentagem muito pequena de pessoa e cabe ao médico ter acessibilidade de ver se está tendo mesmo e se deve continuar com o medicamento com isso. Então é verdade. É verdade. Dá mais tempo? Dá mais 2, eu acho. Então vamos lá. Exercícios físicos aumentam o HDL. De 20% a 30%. O HDL não aumenta muito com remédio, o que mais aumenta ele é com exercício. Olha só. Então, mas você falou é aquele que eu falei dos 150 minutos. Aumenta, mas o que mais tem impacto... 30%, não é isso? De 20% a 30%. Mas se tomar ômega 3 todo dia, é atividade física? É atividade física para o HDL. Gente, olha que legal saber disso. Que a gente fica se entupindo de ômega 3 todo dia e não faz atividade física. Amigo, atividade física e ômega 3. Gente, adorei. Une os dois e pronto. Gostei. Vamos lá para o último mito ou verdade. Vamos lá então. Exames de sangue devem ser feitos anualmente para controle do colesterol. Mito ou verdade? Verdade. Até tem gente que tem que fazer até mais precoce, que às vezes tem gente que tem realmente problema de colesterol e você está adaptando a medicação. Mas o indicado é o quê? De 1 ano em ano ou de 6 em 6 meses? Para quem não tem nada, uma vez por ano tá bom. Ah, tá bom saber. Para quem não tem nada. Precisa fazer. Eu fiquei preocupada agora. Para quem não tem nada, tá bom. É bom. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada por esse eu. dia. Prazer de estar aqui. Foi muito gostoso. Que bom, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. E o assunto tão importante, Nossa, né? necessário. Foi muito legal, bastante. doutora. Obrigado pela maneira simples de entender as coisas. Adorei, foi muito legal. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado? Amanhã tem mais falando nisso. Nesta terça-feira, no programa Falando Nisso, em homenagem ao Dia das Mães, vamos trazer informações sobre direito à saúde das mamães. Eu sou Vanessa Machado, advogada, e aguardo vocês para termos esta conversa. Pois é, e a gente estava comentando aqui, olha, a partir de amanhã, então, no programa, a gente vai ter assuntos só voltados às mães, pra gente cuidar muito bem de vocês. Afinal, a gente deve nossa vida a vocês, mamães. É isso mesmo. Beijo forte, Deus abençoe muito essa semana. Obrigado pela companhia também. A gente começou bem a semana, né, amiga? Eu adorei o assunto de hoje, de amanhã também. Enfim, acompanhe o Falando Nisso, tá bom? Nas nossas redes sociais também, @Falando Nisso Band. A gente sempre posta conteúdos ali e tem uma lista de grandes profissionais pra você. Beijo, boa semana. Boa semana, tchau, tchau.